O reflexo no espelho do closet de mármore era o de uma estranha. Camila puxou o tecido caro do vestido, tentando em vão encontrar um ângulo que a favorecesse, mas tudo o que via eram as imperfeições que a voz de seu marido, Marcelo, gravou em sua mente. Ele entrou no quarto, impecável em seu terno de grife, e seu olhar a percorreu com um misto de posse e desdém. Um sorriso de canto se formou nos lábios dele quando ela se encolheu sob seu escrutínio. "Não adianta, meu bem", ele disse, o tom falsamente carinhoso cortando o ar como vidro. "Você pode se cobrir de seda e diamantes, mas nunca vai ter um corpo bonito de verdade. Aceite." A porta do closet se fechou, deixando-a sozinha com o eco daquelas palavras. Uma sentença que finalmente quebrou algo dentro dela. O que restava não era mais tristeza, mas o silêncio perigoso de quem percebe que, para sobreviver, não basta mais chorar. É preciso agir. A rotina de Camila era um bordado de luxo e solidão. A mansão em que vivia, com seus jardins impecáveis e cômodos vastos, parecia um palácio de gelo, um reflexo da frieza que havia se instalado em seu casamento com Marcelo. Ele era um mestre em tecer elogios que, na verdade, eram críticas veladas. Presenteava-a com joias deslumbrantes, para depois comentar como o brilho delas ofuscava o cansaço em seu rosto. Comprava vestidos de alta costura, apenas para suspirar e dizer que o corte não a valorizava como deveria. Cada gesto de cuidado era uma pequena agulha que perfurava sua autoestima, um lembrete constante de que, aos olhos dele, ela era um projeto inacabado, uma posse que precisava de constantes ajustes para ser digna de exibição. Naquela noite, a agulha seria cravada mais fundo do que nunca. Marcelo estava promovendo um jantar de negócios em casa, um evento crucial para fechar um contrato milionário. Camila, como sempre, era parte da decoração. Ela passou a tarde supervisionando o buffet, as flores e a iluminação, garantindo que tudo estivesse perfeito. O vestido que usava, um modelo azul marinho de seda que Marcelo havia escolhido, era elegante, mas ela se sentia exposta, desconfortável. Sentia que o tecido se agarrava aos lugares errados, acentuando as curvas que seu marido tanto criticava em particular. Os convidados chegaram, um desfile de ternos caros e sorrisos calculados. Camila desempenhava seu papel com a graça de uma atriz experiente, circulando pela sala, oferecendo sorrisos e conversando amenidades. Foi durante uma dessas conversas que o Sr. Almeida, um potencial investidor já na casa dos 60 anos, aproximou-se dela com um olhar genuinamente caloroso. "Minha senhora, permita-me dizer que sua beleza ilumina esta casa. Marcelo é um homem de muita sorte", disse ele com a cortesia de um cavalheiro de outra época. Camila sentiu um rubor subir-lhe ao rosto, uma reação que não experimentava há anos. Um elogio simples, desinteressado, que a fez se sentir vista. "O senhor é muito gentil, Sr. Almeida", ela respondeu com um sorriso tímido. Marcelo, que observava a cena do outro lado da sala, com uma taça de uísque na mão, aproximou-se com a leveza de um predador. Ele passou o braço pela cintura de Camila, um gesto que para os outros parecia afetuoso, mas que para ela foi uma marcação de território. "Ai, Almeida sempre galanteador", disse Marcelo, com um riso que não alcançou os olhos. "Mas não se deixe enganar. A Camila precisa de muito esforço para manter a aparência. Ela sabe que precisa se cuidar mais, não é, meu amor?" O ar pareceu ficar rarefeito. O sorriso de Camila congelou, e o calor do elogio foi instantaneamente substituído por um frio humilhante que se espalhou por suas veias. O Sr. Almeida, percebendo o clima pesado, pigarreou e se desculpou, afastando-se para conversar com outro grupo. A mão de Marcelo apertou a cintura dela com um pouco mais de força. "Não gosto que te olhem assim", ele sussurrou em seu ouvido, o hálito de uísque azedando o ar. "Dá a impressão errada. Vão pensar que estou descuidando do que é meu." Ela não respondeu. Apenas suportou o resto da noite em um estado de dormência, o sorriso forçado colado no rosto enquanto sua alma se partia em 1000 pedaços. A humilhação pública, a forma como ele a desqualificou na frente de todos como se fosse um objeto defeituoso, foi a gota d'água em um oceano de pequenas crueldades. Quando o último convidado se foi, o silêncio da mansão se tornou ensurdecedor. Marcelo afrouxou a gravata, o rosto carregado por uma mistura de álcool e irritação. "Você viu como aquele velho olhou para você?"
Parecia um cão faminto. Ele rosnou, jogando o paletó sobre uma poltrona. Camila permaneceu em pé, no meio da sala de estar, os braços cruzados como se para se proteger do frio que emanava dele. Ele apenas fez um elogio, Marcelo. Foi educado. Educado? Ele estava te devorando com os olhos. Marcelo elevou a voz. Ah, é você com aquele sorrisinho. Adorou a atenção, não é? É isso que você quer. Ser o centro das atenções de velhos babões. As palavras dele eram absurdas, uma distorção completa da realidade. Mas Camila estava cansada demais para discutir a lógica distorcida de seu ciúme. O que doía não era a acusação, mas o desprezo por trás dela. O que te incomodou, Marcelo? O elogio de outro homem ou a possibilidade de alguém me achar bonita quando você se esforça tanto para me convencer do contrário? A pergunta o atingiu como um soco. Ele a encarou, os olhos escuros faiscando de raiva. Ele caminhou até ela, parando a centímetros de seu rosto. O cheiro de álcool era mais forte agora. Ele a mediu de cima a baixo, um olhar clínico e cruel que a dissecou peça por peça. E então, com a calma calculada de quem sabe exatamente onde a ferida dói mais, ele proferiu a sentença. Bonita, você... Ele soltou uma risada curta e sem humor. Não se iluda, Camila. Você se arruma, se cobre de coisas caras, mas a verdade é uma só. Ele fez uma pausa, saboreando o poder que tinha sobre ela. Você nunca vai ter um corpo bonito. Nunca. Pode tentar o que for, mas essa é a sua realidade. É melhor aceitar. Desta vez, não houve lágrimas. Houve apenas um silêncio profundo, oco. As palavras dele não foram como agulhas. Foram como uma marreta quebrando a última viga de sustentação de seu espírito. Ela o observou virar as costas e subir as escadas para o quarto, deixando-a sozinha na sala fria, com o eco daquelas palavras reverberando em sua mente. Nunca, nunca vai ter um corpo bonito. Ela subiu para o quarto de hóspedes, trancou a porta e finalmente permitiu que o corpo tremesse. Mas o choro não veio. Em seu lugar, uma clareza fria e assustadora tomou conta. Ela pegou o celular, os dedos discando o número da única pessoa no mundo que havia por inteiro. Gi! Sua voz saiu como um sussurro rouco. Do outro lado da linha, Giovanna, sua irmã mais velha, percebeu a urgência na mesma hora. Cami, o que aquele traste fez agora? E então, pela primeira vez, Camila contou tudo. Não apenas sobre aquela noite, mas sobre os anos de críticas, os presentes que eram insultos, a forma como ele a isolou e a diminuiu até que ela se esquecesse de quem era. A voz de Giovanna era uma mistura de fúria e tristeza. Eu vou aí agora mesmo quebrar a cara desse desgraçado, disse Giovanna, a raiva vibrando em sua voz. Não, Gi, não adianta, respondeu Camila, a voz surpreendentemente firme. Violência não vai resolver, ele me quebrou por dentro. Houve um momento de silêncio. Giovanna respirou fundo, tentando controlar a própria raiva para poder ajudar a irmã. Ele não te quebrou, Cami. Ele só te fez acreditar que você está quebrada. E você não está. Você só está adormecida. E eu sei como te acordar. No dia seguinte, Giovanna não apareceu com um advogado de divórcio ou com malas para que Camila fugisse. Ela chegou com um tablet na mão e uma expressão determinada no rosto. Sentou-se ao lado de Camila na cama do quarto de hóspedes. Eu não vou te dizer para largá-lo. Essa é uma decisão que só você pode tomar, começou Giovanna, com uma seriedade que Camila raramente via. Mas eu não vou mais ficar parada vendo você desaparecer. Você precisa fazer algo por si mesma. Algo que não tenha nada a ver com ele. Um lugar que seja seu. Ela virou a tela do tablet para Camila. Era o site de uma academia. Não uma academia qualquer, mas a mais moderna e conceituada da cidade, a Corpus Prime. Um lugar frequentado por pessoas focadas, atletas, gente que levava o bem-estar a sério. O quê? Academia? Camila franziu a testa, confusa. Exatamente, confirmou Giovanna. Eu não quero que você mude seu corpo para provar algo a ele. Quero que você recupere seu corpo para si mesma. Quero que você sinta a força dos seus músculos, a capacidade dos seus pulmões, o poder que você tem e que ele te fez esquecer. Isso não é vingança, Cami. É resgate. Giovanna deslizou o dedo pela tela, mostrando o formulário de matrícula já preenchido com os dados de Camila. Eu já paguei o primeiro ano.
Plano completo, com direito a todos os melhores instrutores. É um presente. O seu primeiro passo para longe do controle dele e para perto de você. Camila olhou para a tela, para o logotipo arrojado da academia e depois para os olhos firmes da irmã. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma faísca. Não era esperança, ainda não. Era algo mais primitivo, mais visceral. Era desafio. As palavras de Marcelo ecoaram em sua mente. Você nunca vai ter um corpo bonito. Um calafrio percorreu sua espinha, mas desta vez não foi de dor. Foi de uma raiva fria e decidida. Ele havia traçado uma linha na areia, declarando o que ela nunca poderia ser. E naquele momento, olhando para o presente de sua irmã, Camila decidiu que iria cruzar aquela linha. Não por ele, não para ele, mas por si mesma. A porta de vidro da Corpus Prime era como um portal para um universo paralelo, um mundo de corpos esculpidos, suor e uma energia vibrante que parecia zombar da inércia de Camila. Por 3 dias consecutivos, ela dirigiu seu carro de luxo até o estacionamento da academia. Estacionou na vaga mais distante e ficou ali, paralisada, observando o fluxo de pessoas entrando e saindo com uma confiança que ela não se lembrava de um dia ter tido. Eram homens e mulheres de todas as idades, mas todos pareciam compartilhar um segredo: o domínio sobre o próprio corpo. Para Camila, seu corpo era um território estrangeiro, colonizado pelas críticas de Marcelo. A ideia de expô-lo sob as luzes frias e os olhares impiedosos dos espelhos era um tormento. Na manhã do 4º dia, a voz de Giovanna soou no telefone, firme, mas sem julgamento. Você foi, Cami? A pergunta simples carregava o peso de uma promessa. Camila engoliu em seco, a vergonha queimando em sua garganta. Ainda não. Houve uma pausa. Eu sei que é difícil, disse a irmã, mas o medo só tem o poder que a gente dá a ele. Apenas entre. Não precisa fazer nada. Só entre e respire o ar de lá. É o primeiro passo. Inspirada por aquelas palavras, Camila desligou o carro, pegou a bolsa de ginástica que parecia um acessório de fantasia e caminhou em direção à entrada. Cada passo era uma batalha contra a vontade de fugir. A recepção era um ambiente clean e moderno. A moça do balcão, com um sorriso perfeito e um rabo de cavalo impecável, a cumprimentou. Seja bem-vinda, Camila. Estávamos te esperando. Pode usar qualquer um dos armários do vestiário feminino. Se precisar de ajuda com os equipamentos, o instrutor Adriano está no salão principal hoje. O vestiário era um santuário de mármore e madeira clara, mas para Camila parecia uma câmara de tortura. Trocar seu jeans e blusa de seda pela calça legging e camiseta que Giovanna havia comprado para ela foi um ato de coragem suprema. O tecido elástico parecia gritar suas inseguranças, abraçando cada curva que ela aprendeu a odiar. Ao sair para o salão principal, sentiu-se como um animal assustado em campo aberto. O som era uma cacofonia de metais batendo, esteiras zunindo e uma música eletrônica pulsante que parecia acelerar ainda mais seu coração já descompassado. Por todos os lados, espelhos refletiam sua imagem, multiplicando sua inadequação ao infinito. Ela via mulheres com abdômenes definidos levantando pesos com uma facilidade desconcertante. Homens com braços que pareciam troncos de árvore correndo em velocidades impossíveis. E no meio de tudo aquilo, ela se via, desajeitada, perdida, com o olhar assustado de quem não pertence àquele lugar. Sua primeira tentativa foi a esteira. Ela subiu no aparelho, escolheu a velocidade mais baixa e começou a caminhar, os olhos fixos no painel à sua frente, rezando para se tornar invisível. Mas a sensação de estar sendo observada era esmagadora. Ela podia sentir os olhares, imaginava as críticas, os sussurros. O que essa mulher está fazendo aqui? Olha como ela é flácida. Não tem a menor ideia do que fazer. Eram as palavras de Marcelo, agora projetadas em cada rosto anônimo ao seu redor. Após 10 minutos que pareceram uma eternidade, ela desceu da esteira, as pernas trêmulas. Decidiu tentar a área de musculação, um território ainda mais intimidador. As máquinas pareciam instrumentos de tortura medievais, e ela não tinha a menor ideia de como operá-las. Escolheu um aparelho que parecia menos complicado, um para fortalecer as pernas, e sentou-se.
Tentou imitar uma mulher que usava um aparelho similar ao lado, mas o movimento saiu errado, desengonçado. Um ruído metálico alto ecoou quando ela soltou os pesos de forma incorreta, atraindo alguns olhares. O rosto de Camila queimou de vergonha. Ela se levantou rapidamente e praticamente correu para o bebedouro, apenas para ter um lugar para onde ir, um refúgio momentâneo. Foi nesse momento de desespero, encostada na parede ao lado do bebedouro, que Adriano a notou. Ele não estava observando seu corpo ou julgando sua falta de habilidade. Adriano, um homem de 34 anos com um físico impressionante, que era o resultado de anos de disciplina, possuía uma habilidade rara, a de enxergar além da superfície. Ele via a postura encolhida, os ombros curvados para dentro como se quisessem se esconder, o olhar perdido que varria o ambiente em busca de uma rota de fuga. Ele não viu uma mulher inadequada. Viu uma pessoa travando uma batalha silenciosa e feroz. Ele estava do outro lado do salão, orientando um aluno, quando o barulho da máquina chamou sua atenção. Ele observou a reação dela, a forma como ela se encolheu e fugiu. Esperou alguns minutos, dando-lhe espaço, e depois se aproximou com a calma de quem sabe lidar com a fragilidade. "Oi, tudo bem?" ele disse, a voz suave, mas firme, sem o tom excessivamente animado de alguns de seus colegas. Camila se assustou, endireitando a postura como se tivesse sido pega fazendo algo errado. "Ah, oi, tudo", ela murmurou, sem conseguir encará-lo. "Eu sou o Adriano, um dos instrutores." Ele se apresentou, com um sorriso discreto. "Vi que você é nova por aqui. Às vezes esse lugar pode parecer um pouco intenso no começo." A palavra intenso foi um eufemismo gentil que fez Camila se sentir compreendida. "Um pouco", ela admitiu, arriscando um rápido olhar para ele. Adriano não a encarava com pena ou superioridade. Seu olhar era de profissionalismo, misturado com uma empatia genuína. "Eu não sei muito bem o que estou fazendo. Ninguém sabe no começo. Por isso que eu estou aqui", ele respondeu. "Você tentou o leg press, certo? É uma ótima máquina para começar. Quer tentar de novo? Eu te mostro o ajuste e a postura correta. Acredite, faz toda a diferença." Hesitante, ela concordou. Havia algo na abordagem dele que não a fazia se sentir pressionada. Era um convite, não uma ordem. Eles caminharam de volta para a máquina que a havia humilhado minutos antes. Com paciência, Adriano ajustou o peso para algo mais leve, regulou o encosto do assento e explicou a função de cada pino e alavanca. "O segredo não é o peso, é o movimento", ele disse, sua voz calma cortando o barulho do ambiente. Costas totalmente apoiadas, pés firmes na plataforma, alinhados com os ombros. Quando empurrar, concentre a força nos calcanhares, não na ponta dos pés. E o mais importante, controle a volta. Não deixe os pesos baterem. O músculo trabalha tanto na ida quanto na volta. Camila sentou-se novamente, sentindo-se menos exposta sob a orientação dele. Ela seguiu as instruções, e o movimento desta vez foi fluido, controlado. Ela sentiu uma queimação nos músculos da coxa, uma sensação diferente de tudo que já havia sentido. Era dor, mas uma dor que vinha do esforço, do trabalho, uma dor construtiva. "Isso, perfeito, viu a diferença?" ele disse, observando-a com atenção. "Agora quero que você se concentre na sua respiração. Solte o ar quando fizer a força para empurrar, inspire quando voltar." Ele se ajoelhou ao lado da máquina para observar melhor sua postura. "Sua lombar está curvando um pouco. Tente contrair o abdômen, como se estivesse tentando encostar o umbigo nas costas." Para demonstrar, ele tocou levemente a parte inferior de suas costas, um toque rápido, profissional e completamente impessoal. "Aqui, sente. Mantenha essa parte retinha." O toque durou 1 segundo, mas para Camila foi um terremoto. Anos se passaram desde que um homem a tocara sem um senso de posse, sem uma conotação de crítica ou desejo. O toque de Adriano foi técnico, respeitoso, focado inteiramente em ajudá-la a executar um movimento corretamente. Naquele gesto simples, ela não foi um objeto a ser avaliado, mas uma aluna a ser ensinada. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu uma pessoa. Uma pessoa com um corpo que podia aprender, que podia se fortalecer, que era digno de cuidado e atenção profissional. Ela completou a série de repetições, a respiração mais controlada,
a mente focada na sensação dos músculos trabalhando. Quando terminou, Adriano sorriu. Muito bem. Para o primeiro dia foi excelente. A maioria das pessoas desiste depois de um erro. Eu quase desisti, ela confessou, a voz um pouco mais firme. Mas não desistiu. Isso é o que importa, ele disse. Amanhã, quando você voltar, me procure. Montamos um treino inicial para você, algo para te ajudar a se familiarizar com tudo. Sem pressa. O objetivo é construir consistência, não se destruir no primeiro dia. Ele se despediu com um aceno de cabeça e se afastou para ajudar outro aluno, deixando Camila sentada na máquina, o coração batendo forte, mas por um motivo diferente. Aquele pequeno gesto de validação, o incentivo genuíno, o olhar que a via como um ser humano com potencial e não como uma coleção de defeitos, foi como um copo de água no deserto. Acendeu uma faísca minúscula, quase imperceptível, em um lugar dentro dela que ela pensava estar morto e enterrado. A faísca do amor próprio. Ela não fez mais nenhum exercício naquele dia. Foi para o vestiário, tomou um banho e, ao se olhar no espelho, algo estava diferente. Seu corpo ainda era o mesmo. As inseguranças ainda estavam lá, mas por trás delas, em seu olhar, havia um brilho novo, um brilho de determinação. Ela havia cruzado o portal, havia sobrevivido ao primeiro dia e, mais importante, havia sido vista. E naquele momento, ela soube que voltaria no dia seguinte. E no dia depois desse, a jornada para resgatar a si mesma havia finalmente começado. As semanas se transformaram em 2 meses, e com elas, uma nova rotina se solidificou na vida de Camila. A Corpus Prime deixou de ser um território inimigo para se tornar seu santuário. O alarme, que antes era um som melancólico, agora marcava o início de um compromisso que ela tinha consigo mesma. 5 manhãs por semana, antes que Marcelo sequer pensasse em acordar, ela já estava em seu carro, a caminho do lugar onde estava, lentamente, se reconstruindo. A mudança não era apenas visível, era palpável. Seus ombros, antes curvados pelo peso da autocrítica, agora estavam mais eretos. Seus movimentos, antes hesitantes, ganharam uma nova fluidez e propósito. O corpo, que por tanto tempo ela viu como uma coleção de falhas, começava a responder ao esforço. Músculos que ela não sabia que existiam despertaram, trazendo uma firmeza sutil às suas pernas, braços e abdômen. Não era uma transformação de capa de revista, mas algo muito mais profundo. Era a redescoberta de sua própria força física, que, por sua vez, alimentava uma força interior que ela não sentia há anos. Adriano havia se tornado um guia respeitoso nessa jornada. Ele montou um programa de treinos que a desafiava sem oprimi-la, sempre com uma palavra de incentivo ou uma correção técnica. A interação deles era um porto seguro de profissionalismo. Abaixe mais o quadril, Camila, como se fosse sentar em uma cadeira. Isso, a força vem do chão, ele orientava. Mais 2 repetições você consegue. A última é a que transforma. O flerte, se é que existia, estava na admiração mútua. Ele admirava a disciplina férrea que ela demonstrava, e ela, a dedicação com que ele a ensinava a superar seus próprios limites. Pela primeira vez, Camila associava seu corpo não à vergonha, mas à capacidade. Marcelo, por sua vez, observava essa metamorfose com um misto de irritação e desconfiança. No início, ele desdenhou. Essa sua nova obsessão com a academia não vai durar 1 mês, ele dizia, com um sorriso de superioridade. Mas o mês passou, e depois outro. Camila não apenas continuou como parecia florescer. Ela chegava em casa com o rosto corado pelo esforço e um brilho nos olhos que ele não via desde os primeiros anos de namoro. Um brilho que, ele percebeu com um pânico crescente, não era mais por causa dele. Ele começou a notar as pequenas coisas. O jeito como a blusa de seda agora caía de forma diferente sobre seus ombros. A postura confiante com que ela andava pela casa. O fato de que ela não pedia mais sua opinião sobre o que vestir. Ela simplesmente vestia o que a fazia se sentir bem. Suas tentativas de controle se tornaram mais frequentes e mais ácidas. Temos um jantar importante na quinta. Cancele essa sua aulinha. Ao que ela respondia com uma calma desconcertante.
Meu compromisso é às 6 da manhã, Marcelo. Estarei pronta às 8 da noite, como sempre. A independência dela o assustava. O mundo de Camila não girava mais em torno de sua aprovação. Ela tinha horários que ele não controlava, um lugar que ele não conhecia e uma fonte de satisfação que não o incluía. A semente do ciúme, sempre presente em sua natureza possessiva, começou a germinar, regada pela insegurança. Quem era esse instrutor? O que acontecia realmente naquelas manhãs? A imagem de sua esposa, suada e vulnerável, em um ambiente cheio de homens, começou a corroer seus pensamentos. A gota d'água veio em uma tarde de terça-feira. Marcelo havia fechado o grande contrato pelo qual trabalhara tanto e decidiu sair mais cedo para comemorar com Camila. Era uma forma de reafirmar seu controle, de aparecer sem avisar e lembrá-la de que sua vida ainda deveria girar em torno dele. Ele ligou para o celular dela, que caiu na caixa postal. Um calafrio de raiva percorreu sua espinha. Onde ela estava? Então ele se lembrou. Terças e quintas, ela havia comentado que ficava um pouco mais na academia para uma aula de alongamento. Impulsionado por um impulso sombrio e irracional, ele dirigiu não para casa, mas para a Corpus Prime. Ele entrou na academia sentindo-se um invasor. O ambiente era exatamente como ele temia, vibrante, cheio de energia e de corpos em movimento. Ele não estava vestido para aquilo, seu terno caro e sapatos de couro destoando completamente do cenário. Ignorando a recepcionista, ele adentrou o salão principal, os olhos varrendo o local à procura dela. E então, ele a viu. Camila estava na área de pesos livres. Usava uma calça legging preta e um top esportivo cinza que deixava seus braços e costas à mostra. Marcelo engoliu em seco. Os braços dela estavam definidos, os músculos dos ombros se movendo sob a pele com uma beleza atlética que ele nunca havia notado. Ela estava de pé, segurando um peso em cada mão, concentrada em seu reflexo no espelho à sua frente. Havia um foco em seu rosto, uma serenidade poderosa que o deixou desconcertado. E ela não estava sozinha. Adriano estava de pé atrás dela, não a tocando, mas próximo o suficiente para orientar. Mantenha os cotovelos mais próximos ao corpo, Camila. Isso. Sinta o músculo trabalhando aqui, ele disse, apontando para o tríceps dela. O movimento é para cima e para baixo, sem balançar as costas. Camila ajustou a postura, o rosto se contraindo levemente com o esforço. Ela olhou para o próprio reflexo e sorriu, um pequeno sorriso de satisfação pela superação. Nesse exato momento, do outro lado do salão, um homem que descansava entre uma série e outra a observou com admiração discreta. Não foi um olhar lascivo, mas um aceno de cabeça quase imperceptível, um reconhecimento de seu esforço. Para Marcelo, aquela cena foi uma pintura grotesca de traição. Ele não viu um instrutor e sua aluna. Ele viu um homem musculoso e íntimo demais de sua esposa. Ele não viu um sorriso de autossatisfação, mas um sorriso de flerte. Ele não viu um olhar de admiração respeitosa de um estranho, mas o desejo de dezenas de homens cobiçando o que era seu. O ciúme o cegou, transformando o ar em fogo líquido em seus pulmões. Ele se virou e saiu da academia em passos duros, o coração martelando no peito, a mente já construindo um tribunal onde Camila era a única ré. Naquela noite, o silêncio durante o jantar era pesado, premonitório. Camila, alheia à tempestade que se formava, falou sobre seu dia, sobre uma nova receita que queria testar. Marcelo respondeu com monossílabos, os olhos fixos nela, analisando cada gesto, cada palavra, em busca de mais provas de sua culpa imaginária. Quando terminaram, ele a seguiu até o quarto. Assim que ela fechou a porta, a explosão veio. "Então é isso que você faz nas minhas costas?" Ele rosnou, a voz baixa e perigosa. Camila se virou surpresa. "Ah, isso o quê? Do que você está falando, Marcelo? Não se faça de desentendida." Ele cuspiu as palavras. "Eu vi você hoje, naquela sua academia, toda oferecida, se exibindo para aquele seu professorzinho." A forma como ele disse a palavra professorzinho estava carregada de desprezo. O queixo de Camila caiu. "Você foi até a academia? Me espionar?" "Eu fui ver com meus próprios olhos a vagabundagem que eu estava pagando", ele gritou, perdendo o controle. "Vi como ele fica te tocando, como os outros homens ficam te comendo com os olhos.
Você gosta disso, não é? Gosta de se sentir a desejada, a vagabunda do lugar. As acusações eram tão vis, tão distorcidas, que por um instante Camila ficou sem ar. A antiga Camila teria desabado em lágrimas, teria gaguejado negativas, tentando se defender daquele ataque brutal. Mas a mulher que Marcelo tinha à sua frente não era mais a mesma. A força que ela vinha construindo nos últimos meses aflorou. Não como histeria, mas como uma calma gélida e inabalável. Ela o encarou, os olhos firmes, sem uma única lágrima. Eu não vou permitir que você fale assim comigo, disse ela, a voz soando surpreendentemente forte no silêncio que se seguiu. Marcelo foi pego de surpresa. Ele esperava choro, negação, medo. Não esperava resistência. O que você disse? Você ouviu. Eu não fiz nada de errado. Eu treino, eu me esforço e estou cuidando de mim, algo que você nunca fez. Ela continuou. Cada palavra precisa como um bisturi. O Adriano é meu instrutor, um profissional que me trata com o respeito que você parece ter esquecido que existe. E se outros homens olham, o problema não é meu. Talvez seja seu, que não suporta a ideia de que eu possa existir além dos seus olhos. A fúria de Marcelo se misturou com a perplexidade. Você está defendendo ele. Está defendendo os homens que te olham. Não, Marcelo, eu estou defendendo a mim. Ela deu um passo à frente e foi ele quem recuou instintivamente. Estou defendendo o meu direito de ter um espaço, de ter uma hora do meu dia que seja só minha. Você me humilhou, me disse que eu nunca seria boa o suficiente, que meu corpo nunca seria bonito. E quando eu decido fazer algo a respeito, não por você, mas por mim, você me acusa e me chama de nomes. Acabou. O que acabou? Ele perguntou, a voz um pouco menos segura. A sua permissão para me diminuir. Acabou. A mulher que chorava e se encolhia com suas palavras não mora mais aqui. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Dizendo isso, ela se virou, pegou um travesseiro e um cobertor e caminhou em direção à porta. Vou dormir no quarto de hóspedes. Quando você estiver pronto para conversar sem gritar e me insultar, talvez a gente possa ter um diálogo. Até lá eu preciso de paz. Ela saiu e fechou a porta, deixando Marcelo sozinho no meio do quarto. O eco das palavras dela reverberando nas paredes. Ele estava chocado, furioso, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu algo novo em relação a Camila. Medo. O medo de que, ao tentar mantê-la em uma gaiola, ele apenas a ensinou a criar suas próprias asas. Que a porta que ela acabara de fechar parecia muito mais do que a de um quarto. Parecia a porta de uma nova era no relacionamento deles, uma que ele não tinha a menor ideia de como controlar. A manhã seguinte, a grande confrontação nasceu sob um silêncio denso e gelado. A mansão, que já era fria em sua opulência, parecia ter congelado durante a noite. Marcelo desceu para o café da manhã, esperando encontrar Camila na mesa, talvez com os olhos inchados de choro, pronta para ceder. Em sua mente, a explosão de raiva dele havia sido uma demonstração de força, um ato necessário para colocar as coisas de volta em seu devido lugar. Mas a cadeira dela estava vazia. Apenas o seu lugar estava posto. Um lembrete solitário de uma rotina que havia sido quebrada. Ele a ouviu se movendo no quarto de hóspedes e pouco depois o som do motor do carro dela se afastando. Ela nem sequer o procurou. Aquele silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Para Camila, o quarto de hóspedes se tornou mais do que um dormitório temporário. Era uma embaixada de sua recém-declarada soberania. Dormir ali, envolta em lençóis que não carregavam o cheiro dele ou o peso de suas expectativas, foi a primeira noite em anos em que ela sentiu que o ar era inteiramente seu. Ao acordar, ela não sentiu o arrependimento que Marcelo esperava. Sentiu uma calma resoluta. A briga não havia sido um fim, mas um começo. Ela percebeu que a academia fortalecia seu corpo, mas sua mente e sua alma precisavam de um santuário diferente. Um lugar imune à tensão, ao suor e à adrenalina. Um lugar de paz. Depois do treino, em vez de voltar para a casa silenciosa e opressiva, ela dirigiu sem rumo pela cidade. Foi então que o viu. Aninhado entre uma boutique de grife e um escritório de advocacia, havia um lugar que parecia pertencer a outra época. Uma livraria com uma fachada de madeira escura e uma placa de ferro forjado que dizia: O Refúgio, Livros a Cafés.
Da vitrine, ela via prateleiras que iam do chão ao teto, repletas de livros e pequenas mesas de madeira com pessoas lendo, conversando baixo ou simplesmente olhando pela janela. Era o oposto exato de sua vida. Não era grandioso, não era moderno, não era barulhento, era acolhedor. Ela entrou e o som suave de um sininho na porta a recepcionou. O ar cheirava a uma mistura inebriante de café recém-passado e papel antigo. O ambiente era banhado por uma luz quente e amarelada, vinda de abajures espalhados entre as estantes. Atrás do balcão do café, uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque frouxo, com óculos de leitura na ponta do nariz, sorriu para ela. Não era o sorriso ensaiado da recepcionista da academia, mas um sorriso genuíno, que criava pequenas rugas ao redor dos olhos. "Bom dia, seja bem-vinda", disse a mulher, a voz calma como a melodia suave que tocava ao fundo. "Bom dia", respondeu Camila, sentindo os ombros relaxarem pela primeira vez naquela manhã. "Eu só estou olhando. Fique à vontade. A casa é sua. O melhor café é o coado na hora, e o melhor livro é aquele que te chama." Aquela mulher era Dona Sofia, a proprietária do refúgio. Com seus 58 anos, ela era a alma daquele lugar, uma curadora não apenas de livros, mas de momentos de paz para seus clientes. Camila pediu um café e encontrou uma poltrona de veludo gasta em um canto afastado. E ali ficou, por horas. Pegou um livro da prateleira ao lado, mas mal leu as páginas. Apenas absorveu a atmosfera. Observou Sofia atendendo os clientes, sempre com uma palavra gentil, uma sugestão de leitura, um interesse genuíno por suas histórias. Aquele lugar era, de fato, um refúgio. Tornou-se parte de sua nova rotina. Academia pela manhã, o refúgio pelo resto do dia. Ela chegava, pegava seu café e se perdia entre os livros e seus próprios pensamentos. Sofia, com sua percepção aguçada, notou a presença constante daquela moça bonita e triste. Viu as marcas de uma angústia profunda sob a superfície de sua elegância, mas não fez perguntas. Em vez disso, começou a se comunicar através de pequenos gestos. Um dia, deixou um pedaço de bolo de laranja ao lado do café de Camila. "Cortesia da casa. Você parece precisar de um pouco de doçura hoje." Em outro, quando a viu com os olhos marejados diante de uma página, simplesmente colocou uma caixinha de lenços na mesa. Os melhores livros são os que nos fazem sentir. Não tenha vergonha das lágrimas. Camila, faminta por uma conexão humana que não fosse transacional ou controladora, começou a se abrir. Primeiro com frases curtas sobre o livro que estava lendo, depois sobre trivialidades do dia, até que, em uma tarde chuvosa, sentada no balcão enquanto Sofia lustrava taças, a história começou a sair, em fragmentos. Ela não contou tudo, mas falou sobre a sensação de invisibilidade, sobre o peso de viver para agradar outra pessoa, sobre o medo e a recente descoberta de sua própria força. Sofia ouviu com a paciência de quem entende que as feridas da alma precisam de silêncio para serem expostas. Quando Camila terminou com a voz embargada, Sofia pousou o pano, olhou-a nos olhos por cima dos óculos de leitura e disse a frase que mudaria a perspectiva de Camila para sempre. "Minha querida", ela começou, a voz suave, mas firme como uma rocha. "Nós mulheres somos ensinadas a procurar nossa metade. Que bobagem! Ninguém é metade de nada. Nós nascemos inteiras." Ela fez uma pausa, dando tempo para que as palavras assentassem. "O problema é que às vezes a vida e as pessoas vão lascando pedaços de nós. Um pedaço da nossa alegria aqui, um da nossa confiança ali, e a gente se sente quebrada. O seu trabalho agora não é procurar alguém para te consertar." Ela se inclinou um pouco para a frente, a intensidade em seu olhar prendendo a atenção de Camila. "Um homem só pode te complementar se você já for inteira. Recupere suas partes, minha querida, e só então decida se as dele ainda se encaixam nas suas." Aquelas palavras foram um bálsamo e uma revelação. A jornada não era sobre mudar para Marcelo ou se vingar de Marcelo. Era sobre se reconstruir, se tornar inteira novamente. E pela primeira vez, a ideia de um futuro sem ele não pareceu um abismo de solidão, mas um horizonte de possibilidades. Enquanto isso, em casa, Marcelo estava perdido. Suas táticas habituais não funcionavam.
A indiferença não a trouxe de volta. Presentes caros, uma joia nova, um vestido de grife deixado sobre a cama do quarto de hóspedes, foram ignorados. Suas tentativas de conversa eram cortadas pela polidez fria dela. Ele sentia o controle escorrendo por entre seus dedos e isso o apavorava. Quando descobriu por acaso ao ver o extrato do cartão, as compras recorrentes no café O Refúgio, sua fúria se reacendeu. Uma noite, ele a confrontou. O que é isso agora? Além da academia, você virou frequentadora de botequim? O que tanto você faz nessa livraria o dia todo? Camila, que estava organizando alguns livros que havia comprado, ergueu os olhos da caixa. Eu leio, eu penso, eu tomo café, eu respiro, Marcelo, coisas que eu não consigo fazer nesta casa. E quem paga por esse seu tempo para respirar? Ele atacou jogando a cartada que sempre funcionou. O dinheiro. Quem paga por tudo? Pela academia, pelos seus cafés, pelos livros? Sou eu. Eu sei, ela respondeu, a calma dela o desarmando. E sou grata pela vida que você me proporcionou, mas gratidão não é submissão. Vendo o potencial de Camila, sua inteligência e a forma como ela falava dos livros com uma paixão redescoberta, Sofia fez uma proposta alguns dias depois. Camila, minha antiga ajudante, se mudou para outra cidade e estou sobrecarregada. Você não gostaria de trabalhar aqui meio período? Organizar as prateleiras, ajudar no atendimento, cuidar das nossas redes sociais? Não é muito, mas é um começo. A oferta foi como uma linha de vida. Um trabalho, seu próprio dinheiro, seu próprio propósito. Camila aceitou na hora, o coração transbordando de uma alegria que ela não sentia há uma década. A reação de Marcelo foi previsível e brutal. Quando ela lhe contou, ele riu. Uma risada alta, cheia de escárnio. Você, trabalhando numa lojinha de livros? Não seja ridícula, Camila. Você é minha esposa, a esposa de um diretor. O que as pessoas vão pensar? Que eu não consigo mais te sustentar? Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar, ela disse, firme. Eu me importo com o que eu vou sentir, e eu quero me sentir útil. Quero ter algo meu. Algo seu? Ele zombou. Quanto você vai ganhar com essa esmola? R$ 100 por dia? Eu te dou o triplo para você ficar em casa, que é o seu lugar. A oferta, que antes a teria feito se sentir cuidada, agora soou como o que realmente era, a compra de sua liberdade. Não é pelo dinheiro, Marcelo, é pela dignidade, e isso você não pode comprar. Suas tentativas de sabotagem se tornaram patéticas. Em seu primeiro dia de trabalho, ele ligou dizendo que precisava dela em casa para receber uma encomenda importante. Peça para a empregada receber. Estarei ocupada, ela respondeu. Ele apareceu de surpresa na livraria, tentando intimidá-la com sua presença, mas recuou diante do olhar sereno e desaprovador de Dona Sofia. Ele ameaçou cancelar seus cartões, e ela respondeu, tudo bem, eu aprendo a viver com o meu salário. Cada ataque dele, cada tentativa de diminuí-la, apenas a fortalecia. O salário era modesto, mas a sensação de receber aquele primeiro pagamento, um dinheiro que era fruto do seu próprio esforço, foi mais libertadora do que qualquer joia que ele já lhe dera. Ela agora tinha 3 pilares sustentando sua nova vida. A força do corpo que encontrava na academia, a paz da alma que cultivava no refúgio e a dignidade do propósito que seu trabalho lhe proporcionava. Ela olhava para Marcelo e não via mais o homem que a aterrorizava. Via um homem fraco, com medo, usando as únicas ferramentas que conhecia, raiva e controle, para tentar consertar algo que ele mesmo havia quebrado. A questão sobre o futuro do casamento continuava em aberto, mas a balança do poder havia mudado para sempre. Agora era ela quem decidiria os termos. Ela estava se tornando inteira, peça por peça, e logo teria que decidir se a peça que era Marcelo ainda se encaixava em sua nova vida. O castelo de controle de Marcelo havia ruído, e ele estava perdido em meio aos escombros. Cada porta que ele tentava fechar para Camila, ela simplesmente encontrava uma nova janela para abrir. A academia, a livraria, o trabalho, o quarto de hóspedes, eram todos territórios onde sua autoridade não existia. E essa nova geografia do relacionamento o deixava completamente desorientado. A raiva que por tanto tempo foi seu combustível começou a falhar, dando lugar a um sentimento muito mais primitivo e assustador,
O pânico. As noites eram as piores. A mansão, antes um símbolo de seu sucesso, agora era uma catedral de silêncio e solidão. O lado dela da cama matrimonial permanecia intocado, frio. Ele se pegava vagando pelos cômodos, tocando os objetos dela como se fossem relíquias de uma vida perdida. Uma noite, encontrou um antigo álbum de fotografias guardado no fundo de um armário. Abriu em uma página aleatória e a imagem o atingiu como um soco no estômago. Eram eles, no início do namoro, sentados em um banco de praça. Ele a abraçava por trás, o rosto enterrado em seus cabelos, e os dois riam. O sorriso de Camila na foto era algo que ele não via há anos, espontâneo, luminoso, sem nenhuma sombra de cautela. Ele se lembrou do homem que era naquela época. Um homem que a admirava, que ouvia suas opiniões com interesse, que a incentivava a perseguir seus sonhos. O que aconteceu com aquele homem? Olhando para o seu reflexo sombrio no vidro da estante, ele viu a resposta. O sucesso, a necessidade de controle, a insegurança mascarada de arrogância, tudo isso o havia transformado em um carcereiro. E a mulher radiante da foto era sua prisioneira. O medo que o invadiu não era apenas o de perdê-la, era o medo de já tê-la perdido há muito tempo, e só estar percebendo agora. A Camila que ele via hoje, mais forte e mais distante, não era uma estranha. Era um eco da mulher pela qual ele havia se apaixonado. Uma mulher que ele mesmo tentou apagar e que milagrosamente estava ressurgindo das cinzas. Seu desespero o tornou descuidado, errático. Ele tentou uma última tática de manipulação, a da vítima. Você não me ama mais, Camila? Depois de tudo que construímos? Ele perguntou, a voz carregada de uma autopiedade calculada. Ela o olhou, não com raiva, mas com uma clareza triste. Eu não sei o que sinto, Marcelo, mas o que nós construímos nos últimos anos foi esta prisão. E eu não quero mais viver nela. A honestidade dela foi brutal, final. Ele não tinha mais argumentos. A intervenção veio de onde ele menos esperava. Giovanna apareceu na porta de seu escritório em uma tarde de sexta-feira. Ele se preparou para uma torrente de acusações, mas a irmã de Camila estava surpreendentemente calma. Uma calma que era muito mais intimidante do que a fúria. Eu não vim aqui para brigar, Marcelo. Eu vim para te dizer uma última coisa, porque eu ainda tenho um pingo de consideração pelo homem que minha irmã um dia amou. Ela começou, sentando-se sem ser convidada. Ele permaneceu em silêncio, o orgulho o impedindo de falar. Você acha que o problema é a academia, o instrutor, a livraria? Você é mais inteligente do que isso. Ela continuou, os olhos fixos nos dele. Essas coisas não são a doença. São o sintoma. São a tentativa desesperada da minha irmã de encontrar oxigênio depois que você passou anos sufocando-a. Você a criticou até ela ter medo do próprio reflexo. Você a isolou até ela pensar que sua voz não importava. Você a cobriu de luxo para que ela não percebesse que a estava esvaziando de vida. Cada palavra era um prego em seu caixão. Ele queria protestar, se defender, mas sabia que era tudo verdade. Sabe qual é a diferença entre o Adriano, o instrutor, e você? Ela perguntou retoricamente. Ele a vê como um projeto de força. Você a trata como um projeto de decoração. Ele a incentiva a superar limites. Você impõe os seus. Ele a ensina a confiar no próprio corpo. Você a ensinou a odiá-lo. Giovanna se inclinou sobre a mesa, a voz baixando para um sussurro cortante. Você não a ama, Marcelo. Você a possui. E ela finalmente aprendeu a diferença. Ela está se tornando inteira de novo, e pessoas inteiras não cabem em gaiolas. Ela se levantou. Eu não sei se ainda há tempo para vocês. Honestamente, uma parte de mim torce para que não haja. Mas eu sei que a Camila é uma mulher de um coração imenso. E se houver 1% de chance de você consertar a bagunça que fez, ela começa com você entendendo isso. Ela apontou para o peito dele. O problema não está nela. Nunca esteve. Está em você. Você está a um passo de perdê-la para sempre. E quando ela se for, a culpa será inteiramente sua. Giovanna saiu deixando um silêncio devastador em seu rastro. As palavras dela não foram um ataque, foram um diagnóstico. E o prognóstico era terminal. Pela primeira vez, Marcelo se permitiu sentir a magnitude de seus erros sem o escudo do orgulho.
O medo se transformou em um luto profundo pelo casamento que ele mesmo havia assassinado. E do fundo desse luto surgiu uma faísca de algo que ele não sentia há muito tempo: a vontade de lutar. Não para controlar, não para possuir, mas para, talvez, merecer. Naquela noite, ele fez algo que seu ego jamais teria permitido. Abriu seu notebook e, em vez de analisar planilhas de mercado, pesquisou por terapia de casal e gestão de raiva. Leu artigos sobre insegurança masculina e relacionamentos abusivos. As descrições, os exemplos, eram um retrato perfeito de seu comportamento. A vergonha o consumiu, mas por baixo dela havia um alívio. O alívio de finalmente dar um nome ao seu monstro interior. Com as mãos trêmulas, ele marcou uma consulta online com um psicólogo. Foi o primeiro passo, um ato secreto de rendição e esperança. Seus gestos de redenção começaram de forma pequena, quase imperceptível. Ele sabia que presentes e promessas vazias não funcionariam. A mudança precisava ser real, demonstrada em atitudes. Certa tarde, ele saiu mais cedo do trabalho e, em vez de ir para casa, foi para o refúgio. Ele não entrou para confrontá-la ou para fazer uma cena. Entrou como um cliente qualquer. Sentou-se em uma mesa distante, pediu um café e a observou. Ele a viu sorrindo para uma cliente idosa, recomendando um livro com entusiasmo. Viu a forma como ela arrumava uma pilha de livros com um cuidado e uma concentração que ele nunca havia ter em casa. Ela pertencia àquele lugar. Ela brilhava ali. Quando ela o viu, seu sorriso vacilou por um instante, a cautela tomando seu lugar. Mas ele apenas deu um pequeno aceno de cabeça, bebeu seu café em silêncio e foi embora, deixando o dinheiro exato na mesa. Não era uma invasão. Era uma visita a um mundo que agora era dela. Um reconhecimento silencioso de sua nova vida. Em casa, ele parou de tentar preencher o silêncio com acusações ou demandas. Começou a fazer perguntas genuínas. Como foi seu dia na livraria? Ele perguntou uma noite enquanto se cruzavam na cozinha. Camila parou, surpresa pela pergunta que não continha um tom de ironia. Foi bom, movimentado. Ela respondeu de forma sucinta. Recebemos uma caixa de livros novos. Que tipo de livros? Ele insistiu gentilmente. E ela, hesitante, falou sobre os novos romances, sobre um livro de história que parecia interessante. Ele ouviu. De verdade. Sem interromper, sem julgar, sem fazer uma piada sobre ela ter virado uma intelectual. O pedido de perdão veio alguns dias depois. Não foi um discurso dramático, mas um momento de vulnerabilidade crua. Ela estava no quarto de hóspedes, lendo, quando ele bateu levemente na porta. Posso entrar? Ele perguntou, algo que nunca havia feito antes. Ela a sentiu curiosa. Ele ficou de pé perto da porta, como se não se sentisse digno de entrar completamente. Camila, eu queria te pedir perdão. Não por tudo. Isso é vago demais. Eu quero pedir perdão pelas palavras que eu te disse naquela noite depois do jantar, sobre o seu corpo. Foi cruel, foi mentiroso e foi imperdoável. E eu peço perdão por todas as outras milhares de vezes que eu disse coisas parecidas, que te diminuí para me sentir maior. Não há desculpa para o meu comportamento. Eu estava errado. E eu sinto muito. Camila o observou, procurando qualquer sinal de manipulação em seus olhos. Mas o que ela viu foi um homem quebrado, com uma sinceridade dolorosa em sua voz. Ela não sorriu, não correu para seus braços. A muralha de proteção ao redor de seu coração ainda estava de pé, mas, pela primeira vez, ela sentiu que talvez houvesse uma pequena fresta se abrindo no portão. Eu ouvi o que você disse, Marcelo, ela respondeu, a voz neutra, mas não fria. Obrigada pela sua honestidade. Foi só isso. Mas para Marcelo, foi mais do que ele esperava. Era uma aceitação de seu pedido, não ainda um perdão completo. Ele entendeu que aquele era o começo de uma jornada longa e árdua. Ele havia passado anos demolindo a confiança dela. Reconstruí-la levaria tempo, consistência e muito mais do que apenas palavras. Ao sair do quarto, ele não se sentiu vitorioso. Sentiu o peso esmagador de sua tarefa, mas também uma pequena, frágil centelha de esperança. A paz ainda não havia sido assinada, mas, pela primeira vez, os dois lados pareciam dispostos a baixar as armas e considerar a possibilidade de um tratado.
A mudança de Marcelo não foi uma inundação repentina, mas uma maré lenta e constante. As semanas que se seguiram ao seu pedido de perdão foram um exercício diário de consistência. Ele continuou frequentando suas sessões de terapia em segredo, tratando-as como um trabalho essencial para desmantelar o homem que havia se tornado. A arrogância deu lugar a uma humildade hesitante, a raiva a uma paciência que ele claramente lutava para manter, mas que se tornava mais natural a cada dia. Ele aprendeu a linguagem do espaço. Não entrava mais no quarto de hóspedes sem ser convidado. Parou de questionar os horários dela. Se Camila chegava mais tarde da livraria, ele não a recebia com um interrogatório, mas com um simples "o dia foi puxado". Pequenos gestos começaram a substituir as grandes demonstrações vazias. Em vez de joias, ele aparecia com o tipo de café que ela gostava de tomar no refúgio. Certa vez, ele comprou um dos livros que ela havia recomendado e, à noite, em vez de ligar a televisão, sentou-se na sala para ler. Dias depois, ele iniciou uma conversa sobre a trama, fazendo perguntas que mostravam que ele não havia apenas lido, mas refletido sobre a história. Camila observava tudo com a cautela de um animal que já caiu em uma armadilha. Seu coração, protegido por camadas de cicatrizes, se recusava a ceder facilmente. Ela via o esforço, a sinceridade no cansaço dos olhos dele ao final do dia, a luta visível contra seus antigos impulsos. Mas a memória das humilhações era um fantasma persistente. O medo de que tudo aquilo fosse apenas uma performance elaborada para reconquistá-la e depois voltar à antiga dinâmica a mantinha distante. Em uma tarde tranquila na livraria, enquanto organizava uma nova remessa de livros com Sofia, ela desabafou sua confusão. "Eu não sei o que fazer, Sofia. Ele está diferente. Ele está tentando, eu vejo. Mas como posso confiar? Como posso saber se não é temporário?" Sofia parou de etiquetar um livro e limpou as mãos em seu avental, dando a Camila sua atenção total. "Confiança não é um interruptor de luz que você liga ou desliga, minha querida. É uma ponte que se constrói tábua por tábua. Ele passou anos quebrando a ponte entre vocês. Agora, ele está tentando colocar as primeiras tábuas de volta. Cabe a você decidir se quer dar o primeiro passo sobre elas." "E se a ponte desabar de novo?" sussurrou Camila, a vulnerabilidade em sua voz. Sofia estendeu a mão e pousou-a sobre a de Camila. "Então você saberá que pode voar. Você já aprendeu a fazer isso. Você não precisa mais da ponte para atravessar para o outro lado. Você tem suas próprias asas agora." Ela sorriu, um sorriso sábio e gentil. O perdão não é esquecer a dor que ele causou. É escolher não deixar que essa dor continue a ditar o seu futuro. A decisão não é sobre ele, Camila. É sobre você. Você não precisa mais dele para ser feliz. Então, a verdadeira pergunta é: com o homem que ele está se esforçando para ser, você ainda o quer em sua vida? A pergunta ecoou na mente de Camila por dias. Ela começou a observar Marcelo não como seu algoz ou como um projeto de redenção, mas simplesmente como um homem. Viu a solidão em seu olhar quando ele pensava que ela não estava olhando. Viu o esforço genuíno para ouvir, para entender um mundo, o dela, que ele havia ignorado por tanto tempo. Ele não era mais o monstro que a assombrava, mas um ser humano falho, tentando desesperadamente consertar o maior erro de sua vida. O ponto de virada veio em um sábado. Marcelo a abordou não com uma exigência, mas com um pedido tímido. "Eu sei que você tem sua rotina e eu não quero atrapalhar, mas eu estava pensando, você me daria a honra de sair para um encontro comigo esta noite?" Camila hesitou. "Um encontro?" "Sim, não um jantar de negócios ou um evento social. Um encontro de verdade, como nos velhos tempos, mas com novas regras." Ele acrescentou rapidamente. Intrigada, ela aceitou. Esperava que ele a levasse a um restaurante caro e exclusivo, sua antiga maneira de resolver problemas. Em vez disso, ele a levou a um simples food park ao ar livre, com luzes de fadas penduradas entre as árvores e o som de música ao vivo ao fundo. Era o tipo de lugar que ela sempre quis ir, mas que ele sempre considerou simples demais. Eles se sentaram em uma mesa de madeira, com pratos de papel e garrafas de cerveja artesanal. A atmosfera era leve, despretensiosa, e os forçava a simplesmente conversar.
Foi ali que Marcelo abriu seu coração. Eu passei as últimas semanas na terapia, Camila, ele confessou. A palavra terapia saindo com dificuldade, mas com honestidade. Estou tentando entender por que me tornei o homem que te machucou tanto. É um processo feio. Eu tive que olhar para as minhas inseguranças, meu medo de não ser bom o suficiente, meu terror de te perder, que ironicamente me levou a te empurrar para longe com meu controle. Ele olhou para as próprias mãos, depois para ela. Eu não vou te fazer promessas que soem vazias. Eu só posso te mostrar com minhas ações dia após dia. E eu quero que você saiba. Eu admiro a mulher que você se tornou. Admiro sua força, sua independência. A última coisa que eu quero é tirar isso de você. Seu trabalho, sua academia, sua vida. Eu não quero mais controlá-la. Eu só quero se você me permitir fazer parte dela de novo. Ele estendeu a mão sobre a mesa, mas não tentou tocar a dela. Foi um convite. Eu não estou pedindo para você voltar para a cama do nosso quarto hoje. Estou pedindo uma chance para reconstruir nossa ponte, tábua por tábua, sem garantias, apenas com o meu compromisso de nunca mais usar um martelo para quebrá-la. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Camila. Eram lágrimas diferentes das que ela havia chorado por tanto tempo. Não eram de dor ou humilhação, mas de uma catarse dolorosa e esperançosa. Ela viu nos olhos dele o homem pelo qual havia se apaixonado, lutando para sair dos escombros do monstro que ele havia criado. Guiada pela sabedoria de Sofia, ela soube que a decisão era sua. Uma escolha, não uma necessidade. Eu aceito a sua proposta, Marcelo, disse ela, a voz firme, mas embargada pela emoção. Mas como você disse, com novas regras. Ela respirou fundo, estabelecendo seus termos, não como uma lista de exigências, mas como os pilares de um novo começo. Minha independência não é negociável. Meu trabalho, meus horários, minha paz. O respeito será a base de cada interação. E a comunicação honesta, como a que estamos tendo agora, será nossa regra de ouro. Não haverá mais gritos, não haverá mais humilhações. Eu aceito, ele disse instantaneamente, a gratidão e o alívio inundando seu rosto. Eu aceito todas elas. Obrigado, Camila. Obrigado. Ela, então, estendeu sua mão e a colocou sobre a dele. O toque foi elétrico, um reconhecimento de um novo começo. A volta para casa foi silenciosa, mas era um silêncio confortável, preenchido por possibilidades. Ao chegarem, Marcelo a acompanhou até a porta do quarto de hóspedes. Boa noite, Camila. Boa noite, Marcelo, ela respondeu. Mas antes que ele se virasse, ela o chamou. Marcelo? Ele se virou. Ela deu um passo à frente e, na ponta dos pés, deu-lhe um beijo suave nos lábios. Foi um beijo hesitante, mas real. Um selo no novo tratado de paz deles. Nos meses que se seguiram, eles reconstruíram sua relação com o cuidado de artesãos, restaurando uma obra de arte. Houve momentos de hesitação, velhos hábitos que tentavam ressurgir e eram rapidamente corrigidos com conversas honestas. Marcelo se tornou seu maior incentivador, às vezes aparecendo no final de seu expediente na livraria, apenas para ajudá-la a fechar as portas e caminhar com ela até o carro. A admiração mútua se tornou a nova fundação de seu amor. Cerca de 3 meses depois daquele primeiro novo encontro, Camila começou a se sentir diferente. Um cansaço persistente, uma leve tontura pela manhã. Com o coração batendo uma mistura de medo e esperança, ela fez um teste. O resultado positivo a deixou sem ar. Naquela noite, ela esperou por Marcelo na sala de estar, segurando a pequena caixa em suas mãos. Quando ele entrou, seu olhar preocupado encontrou o dela, que estava marejado. O que foi, Cami? Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, a voz cheia de uma preocupação genuína. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão e lhe entregou a caixa. Ele a abriu, confuso, e olhou para o pequeno teste de gravidez. Seus olhos se arregalaram, e ele ergueu o olhar para ela, incrédulo. Isso é real? Ela assentiu, um sorriso finalmente rompendo através das lágrimas. É real. Marcelo não gritou de alegria. Ele fez algo muito mais profundo. Seus próprios olhos se encheram de lágrimas e ele caiu de joelhos à sua frente, abraçando sua cintura e descansando o rosto em sua barriga. Um filho, ele sussurrou a voz embargada. Uma nova vida,
Uma chance de fazer tudo certo desde o começo. Ele olhou para cima, para o rosto da mulher que ele quase perdeu. A mulher que o ensinou sobre força, perdão e amor verdadeiro. Ela era a sua parceira, sua igual. E naquele momento, com a promessa de uma nova vida crescendo entre eles sabiam que o futuro não seria construído sobre controle ou posse, mas na admiração mútua e na força que haviam encontrado, primeiro sozinhos e agora, finalmente, juntos. E assim termina a jornada de Camila e Marcelo, nos mostrando que o amor próprio é a base para qualquer recomeço. E aí, gostou do desfecho dessa história? Se essa trama de superação e reconciliação te prendeu, e você não quer perder nossas próximas narrativas emocionantes, então já sabe. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho. Seu like também nos ajuda a levar mais histórias como essa para outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e te espero na próxima.